Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conexão Chamas Gêmeas. Eu sou o Alex. Eu sou a Neila. Esse vídeo aqui nós vamos responder as perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais. Muita gente tem, no decorrer dos vídeos, sempre comentam, querem saber muitas coisas em relação a gente, a nossa dinâmica, como funcionou, enfim. Então nós pegamos aqui muitas perguntas parecidas, então nós pegamos as melhores perguntas e vamos responder para vocês agora aqui, direto e reto. A verdade sendo dita, tá certo? Então é o seguinte, se já gostou desse vídeo, quer saber as respostas, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e aperta no sininho. É muito importante o like, tá? Porque daí mais pessoas também são agraciadas com o conteúdo desse vídeo. Então a plataforma distribui mais o vídeo, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui responder as perguntas. Bora lá? Bora, vamos ver. Como foi o despertar espiritual de cada um? Quer começar? Eu começo. Já tem os vídeos no canal. Isso. Contando a nossa história, desde como tudo começou, antes mesmo, mas a gente vai responder aqui de maneira sintética. O meu despertar começou principalmente em 2019, quando eu me separei. Ali eu já comecei a passar por uns processos de mudanças de crenças, né? De curas interiores. E também em 2021, quando eu comecei a fazer a ressonância com o professor Hélio Couto. Depois que eu conheci o professor Hélio Couto, eu passei por todo esse processo aí de limpeza, de cura de traumas, de mudanças de crenças e acessei muitas informações, né? A partir dali, terapias holísticas, muitas crenças mudaram mesmo e aí eu tô ainda, né, nesse processo de desenvolvimento pessoal, né? Que desenvolvimento pessoal é a expansão da consciência e também a espiritualidade. É um trabalho constante, né? Ele nunca para. Por mais que a gente chegue num patamar sempre se eleva mais, se eleva mais, se eleva mais. No meu caso, ele foi feito por camadas, foi feito por etapas, tá? Ao longo dos anos, sempre em buscas infrutíferas por algo que eu buscava fora, mas que na verdade eu só fui me dar conta ali por 2021 que estava dentro de mim, né? Então, por mais que eu tenha vindo de uma família de espíritas kardecistas, ubandistas, enfim, eu sempre tive contato com esse tipo de religião, né? E sempre meus pais também faziam esse trabalho, mas tinha alguma coisa em mim que renegava isso. Então eu passei por muitos momentos às vezes de solidão, às vezes de desinformação também, descrédulo em relação a tudo isso, a tudo que acontecia comigo. Então, ali por 2021 foi quando eu comecei a fazer um olhar profundo dentro de mim. Mais ou menos na mesma época. Foi bem parecido, né? Até fazendo aqui uma alusão ao tarô, veio uma carta da torre. A torre, assim, foi algo necessário, que a espiritualidade veio até mim, né? Para o meu despertar, ele foi meio que, cara, tu precisa despertar, tem uma missão muito importante aqui, tu tem que realizar, tem que trabalhar. Então eu não estava enxergando. Então, sabe quando tu toma o tapão? Foi o que aconteceu. Daí veio Noite Escura da Alma, catarses, comecei a ler mais, me aprofundar mais nessa questão da espiritualidade. Fiz a ressonância, também já acompanhava o professor Hélio Couto há anos. Aí eu as coisas começaram a ficar mais claras, aí sim começou a se despertar. Como a Neila falou anteriormente, esse processo ele é contínuo. A busca do autoconhecimento, que essa é a expansão da consciência, é uma busca constante. Quanto mais desperto você está, mais a busca ela se aprofunda, ela continua e os resultados são incríveis. Outra pergunta. Tão lindo e inspirador ver a união de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Como vocês fazem para não permitir que o passado interfira no momento presente? Que é tão lindo. E realmente é lindo. Gente, porque a gente tem compreensão. A gente sabe para que serviu o passado, o que o passado representa e o que é o passado. Então, quando a gente adquire compreensão de quem a gente é, de que nós somos consciências passando por uma experiência física, tudo isso fica muito simples. A gente não sofre mais com o passado, a gente não tem ciúmes do passado, porque a gente sabe que cada processo fez parte de quem nós somos hoje, que foi importante para nos tornarmos. Isso mesmo. O passado, tudo que a gente viveu no passado, todas as dores, os traumas, os abusos, por exemplo, que eu vivi, era por causa do nível de consciência que eu tinha. E hoje eu tenho clareza disso. Então, quando eu entro, às vezes, a minha consciência baixa ou a minha frequência baixa, eu tenho que trazer a minha memória de quem eu sou. Realmente, que o que a gente vive aqui não é quem a gente é. Aqui nós estamos vivendo personagens. Então, quando a gente compreende isso, a vida fica muito mais fácil, a vida fica muito mais leve e a gente consegue viver realmente
o que a gente veio fazer, viver Sim. o que a gente tem para viver e o que a gente escolhe, acima de tudo, viver. Porque apesar de a gente ter feito algum contrato e assinado um acordo de missão, De missão, a né? gente De não é alma. obrigado a cumprir. Mas é a escolha de cada um, nós temos Livre-arbítrio. livre-arbítrio. E quando a gente ganha essa compreensão, a gente sabe que, apesar de a gente ter livre-arbítrio, a gente tem um trabalho maior a fazer, que não é somente passar por aqui e a vida ser um sofrimento, uma tristeza, dor, dificuldade. Não, a vida não é sobre isso. A vida é sobre experiências e boas experiências. É sobre um processo de aprendizado. E quando a gente compreende isso, o passado não faz mais parte da nossa vida. O passado, sinceramente, ficou no passado. É história. Ficou no passado. É simplesmente isso. É perfeito. É isso. Próxima pergunta, vamos lá. Vocês dois têm mediunidade? Trabalham juntos com a espiritualidade? Onde tudo começou o despertar? É como tudo, acho que ela quis dizer, né? como Como tudo começou o começou. despertar? O despertar a gente já respondeu. Isso. Sim, nós temos mediunidade. Sim. Todo mundo nós. tem mediunidade. Todos nós, todo ser humano, todo ser é telepata. Só que as pessoas esquecem que são, não conseguem acessar ainda por causa das crenças que têm. E nível de consciência também. Mas né? sim, nós temos desenvolvido bastante a nossa mediunidade. Eu, no último ano, inclusive, nesse último ano, foi muito forte para mim esse despertar. É um tempo de descoberta, né? Sim. Isso é bem E a importante. gente trabalha assim junto. Sim, trabalhamos junto até porque... A gente começou trabalhando cada um com o seu trabalho, né? Com a sua expertise, né? Ele tem o tarô, eu tenho a radiestesia e mais a biorressonância. Trabalho na área da saúde, mas sempre trazendo para a questão dos corpos sutis. E aí, no final das contas, quando a gente se uniu, a gente sabia, eu principalmente, eu sempre tive muita clareza do que eu queria viver, e a gente acabou unindo, né, o nosso trabalho. E eu sei que ainda muito tem para fazer, que nós temos um trabalho ainda muito grande para fazer juntos. Nós ainda estamos acessando as ferramentas para trazer. Trabalhando juntos isso, né? Para auxiliar no processo, eu estou respondendo tudo, né? Para auxiliar Dá tudo certo. Né? no processo Tô te passando por telepatia as respostas aqui. Mas ele passa, gente. Tudo, sinceramente. Eu penso uma coisa, o Alex pega e faz. Não precisa nem falar. Mas isso. Deixa eu ver outra aqui. Próxima pergunta. Aí, já deixou o like? Quanto tempo estamos trabalhando na espiritualidade? Que uns um ano juntos, né? Um ano juntos. Aí eu já tô aí há uns 3 anos. Eu na espiritualidade mesmo, trabalhar é esse último ano mesmo. Antes eu estava em fases de descobertas, tive desvios de rota, né? Mas assim, parando agora para pensar, bem rapidinho, vou responder muito rápido aqui, sendo bem sintético. A espiritualidade nunca abandonou. Acho que nunca abandonou a Neila e nem nunca me abandonou. A gente só de alguma maneira não enxergava, né? Não tinha o foco, não tinha a clareza nem a compreensão da importância que isso tinha para o nosso despertar e da abertura de caminhos que a gente está seguindo agora. E naquela época é como se de alguma maneira cada um precisou passar pelos seus processos, já meio que quase respondendo outra pergunta ainda. Mas que juntos depois a gente só está reforçando isso. É um trabalho diário, tá? Trabalho que é lindo de se fazer. Quanto mais a gente tem essa compreensão, mais coeso, mais lindo e bonito fica o relacionamento. Quando caiu a ficha do relacionamento de chama gêmea, quem despertou primeiro para ela? Fui eu. Para o relacionamento foi o Alex. Fui eu. As pessoas gostam muito aqui de nomenclaturas, né? Perseguidor, como é que é? Perseguidor, que mais? Depois nós vamos fazer um vídeo. Eu nem sei. Nós vamos falar um vídeo, gente, se prepare, nós vamos falar um vídeo. Gente, eu não procuro isso, sinceramente. Não, mas fica tranquilo, vai desmistificar muita coisa, vai chocar muita gente. A gente ainda não tem permissão aí da nossa mentoria espiritual para falar para vocês. Mas o que acontece? Nomenclaturas à parte, eu sempre, por algumas questões, eu sempre fui muito bem sensitivo, eu sou sensitivo, né? Eu sou muito intuitivo. Né? E até para quem está assistindo o vídeo e gosta de nomenclatura DM, DF, CG, Runner, Seeker, Runners, entendeu? O que acontece? Eu sempre eu senti que existia algo que eu buscava e ela também buscava. E de alguma maneira, essas duas energias nossas se entrelaçaram. E eu sempre fui muito buscador. Eu sou questionador, busco.
sou curioso, eu sou estudioso da espiritualidade há muito tempo, né? Tal qual a Neila, né? Isso de igual parte. Mas eu sempre, aí, como eu tenho contato de muitos médiums aqui no Brasil e do exterior também, né? Conversando, foram quantas confirmações? Fora o tarô mágico da Lu, querida Lu, beijo, tá? Você tá assistindo o vídeo. Duas. Ela foi a última confirmação, mas teve uma Teve confirmação. mais duas. Teve mais duas, né? Uma foi numa consulta que a própria Neila fez. Depois uma outra foi minha, a gente não estava junto nessa época, né? Não. Foram só coisas separadas que estava se aproximando algo. Então foram 3, a 4 tudo. É, 4 ao todo, 4 confirmações, assim, o último foi com a Lu, certo? E a Lu, ela confirma sobre isso, né? E ela ficou até surpresa É. por ele. Por- Porque quando ela consultou, ela falou assim: Ah, tu tem grande chance de estar e tal. Ele, não, eu já tô. Já tô. Aí ela, então tu já tá mesmo. E ela ficou bem surpresa, porque por causa dessa crença, né, gente, de que é difícil. As pessoas, assim, não é que é mentira e nem não é que tá certo e nem errado. São crenças. Quanto mais a pessoa acreditar que é difícil, que se relacionar com a chama gêmea é difícil, ou que relacionamento é difícil, vai ser difícil. É sobre isso a vida. É. Simples assim. Outra pergunta. Bora lá, vamos embora. Vocês são maravilhosos, obrigada. Obrigado. Cadê? Peraí. Obrigado de Vocês novo. tiveram um período de separação após o encontro? No momento em que... Ai, que eu não estou chegando muito bem. Denominaram, né? Passaram pela fase de cura e de preparação, passaram por essa fase, ou passaram pela fase junto. De perseguição, essas fases Gente, todas. a gente passou pelo nosso processo de curar antes da É. gente se juntar, tá? Foi antes, cada um Foi passou todo seu processo. esse período. Quando a gente se encontrou, a gente já estava pronto para ter um relacionamento. É. Nós não tivemos separações. A separação que a gente teve foi... A gente não era namorado, a gente não era sim. nada. Nós éramos amigos. Isso. Eu entrei num relacionamento. Ele ficou lá também, passando Perdidão. pelos processos dele. Os perrengues. Mas foi um período curto de tempo. Foi bem... Uau, Logo, 3 eu 4 meses. 4 meses no máximo, acho. Logo eu me dei conta de que aquilo ali não era para mim. Eu sabia que eu queria ele, mas eu tava ainda não tinha clareza de que aquilo era para mim, de que ele era para mim. Também tem um relato já contando isso. Isso. Tem um outro vídeo aí no canal, mas o principal, a parte grossa, a parte mais difícil foi antes de a gente se encontrar. Hoje a gente sim passa ainda por processos. A gente está num processo de crescimento, até porque não tem como a gente se manter junto se a gente não. Todo mundo, ou a pessoa está crescendo, Aqui é ou ela sempre está assim, ó. regredindo. É, não então- existe ninguém parado. É sempre um movimento. Então, o energia. nosso acordo é: vamos junto. Bora. Então, um sempre vai e um sempre puxa o outro. Sempre. Se eu tô vendo que ele tá ficando, vamos lá, querido. E vice-versa, e Isso. ele comigo. Então, é assim que a gente consegue manter a frequência igual, né? Isso Ressonante. está sempre ressoando na mesma frequência. Sim. Outra pergunta? Bora lá? Como vocês identificam os espelhamentos? E como fazem essas curas quando reconhecem os espelhamentos? Exatamente assim. É dessa maneira. Sabendo que relacionamento é sobre nós, não é sobre ele. Quando ele se comporta de uma maneira que me incomoda, eu olho pra mim e penso: o que eu tenho que melhorar? Por que ele tá fazendo isso? É. Porque eu sei que sou eu, não é ele. E ele também É a mesma coisa. deve. E às vezes ele não percebe. Eu percebo com muito mais ela clareza. ela tem muito mais clareza nisso. Só que Sobre isso é sempre eu que mas vejo. eu aprendo muito com ela sobre isso. Aí que tá a coisa linda dessa dinâmica, né? Sempre que, às vezes, eu tô mal e eu tô espelhando alguma coisa, ele fica meio... Porque o Alex, ele é muito... Como é que é, amor? O dom que eu tenho é um dom de empatia, mas é que, na verdade, é o seguinte: eu consigo espelhar aquilo que a pessoa é verdadeiramente por dentro. Aí é complicado. E uma coisa que eu estou trabalhando, é um dom que é complicado de Ele tem trabalhar. que saber lidar com É, isso. porque Se é eu sessão começo física. a ter um movimento estranho dentro de mim, acessar algum fractal que tá mal por aí, e acontece... Com bastante frequência. Aí ele tem que saber lidar com isso, né? Tô aprendendo, Só que às tô vezes aprendendo. ele não consegue como eu gostaria. Só que como eu já tenho essa consciência muito clara de que relacionamento é sobre mim, eu falo para ele: amor, isso é autossabotagem minha, isso é assim, assim, assim. Então vem cá, me ajuda. Então, Aí ele me ajuda, aí ele vem, ele não, então tá, tá. vem comigo, bora, já chega. Porque se a gente não tiver essa consciência, o que acontece? O que acontece com todo mundo. A gente começa a ter uma reação de baixa frequência,
o outro não compreende o que está acontecendo, eu também não compreendo, Aí- aí começam as brigas, começam os desentendimentos, começa um a colocar a culpa no outro, começa um a ver o defeito do outro, e não é sobre isso, é sobre nós. Então sempre acontece isso, eu sempre olho para mim. E ele está aprendendo a olhar para ele também, porque eu faço ele enxergar isso. Isso. Eu falo, amor, olha para ti. Eu sei que eu tô contribuindo para que tu veja o que tem dentro de ti. Mas é muito, gente, é que a Lésia é tão gentil que é até difícil. Eu tenho que, às vezes, tirar isso dele, sabe? Porque mesmo quando ele está incomodado, ele tenta fazer com que eu não me Sim. sinta. Só que eu sou muito sensitiva. Então Muito a gente sensitiva. tá aprendendo. Então não adianta ele tentar, tá tudo bem. Eu falei, não. Pra mim, não. Isso pra mim não cola. Cola com qualquer pessoa, comigo não. Sim. Eu sei o que eu sinto e eu acredito nos meus sentimentos. E aí tudo fica bem depois. Aí a gente conversa, a gente entende o processo e Faz parte também então da tá, nossa que construção. bom. Aí a gente passa essa etapa e é sempre assim, é com maturidade, Maturidade e inteligência emocional. é compreensão do processo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tinha mais? Tinha. Como não confundir a chama... Ai, gente, sinceramente. Como não confundir a chama gêmea verdadeira de uma falsa chama gêmea? Como é que a gente vai responder isso, né? Cara, olha, sei lá, olha Gente, só. assim, ó, deixa eu explicar. Uma coisa que tem que parar É isso, é fala. com essa fissura, Neura? essa obsessão Isso, obsessão é o termo, certo. por se relacionar com chama gêmea. Uma alma gêmea, A gente não então. estava buscando, meu Deus, eu tenho uma chama gêmea e eu preciso me relacionar com a chama gêmea. Eu estava trabalhando o meu desenvolvimento pessoal. E se fosse o Alex, e se não fosse o Alex, para mim tanto faz, entendeu? Ele apareceu, ele tinha todos os requisitos que eu queria num homem e deu certo. Depois a gente acessou que a gente era chama gêmea, foi depois a gente viu depois. que a gente tinha um trabalho, mas eu já tinha dentro de mim os requisitos que eu queria, o tipo de vida que eu queria levar, o tipo de trabalho que eu queria desenvolver com meu companheiro. Isso tudo estava muito claro dentro de E mim. foi interessante. Desculpa, É tanto né, que foi. se aparecesse alguém que não tivesse esses requisitos, mesmo que fosse minha chama gêmea, podia aparecer o próprio Jesus Cristo e dizer, olha, esse homem aqui é teu chama gêmea. E ele não tivesse os requisitos que eu Não, queria, vai rolar. falei, então vai ficar para a próxima, porque nessa eu não quero. Porque eu já estava cansada de viver relacionamentos ruins, de sofrer com relacionamento. De não Então eu tinha reciprocidade. clareza do que eu queria. Então é sobre isso. Ah, como é que eu vou identificar se tem os requisitos que tu quer? Tá te fazendo feliz? Tá te fazendo bem? Bem Não. simples, na verdade. Então sai fora. Se trabalha. Se você se trabalhar, talvez a sua chama gêmea também vai passar por curas. E aí, ali na frente, vocês vão conseguir se conectar de novo. Ou não. E tá tudo bem. Porque existem 8 bilhões de pessoas no planeta. Você pode se relacionar com pessoas maravilhosas e ter uma vida maravilhosa e desenvolver o seu potencial, colocar a sua essência para fora, independente se você está com a sua chama gêmea ou não. Porque você é única e único. Fala. A sua cura é a cura do outro, tá? Entenda isso, compreenda isso, tá? Aquilo que você cura em você, você cura nos outros, tá? Muitas pessoas não vão entender isso agora, tá? Nesse momento que a gente está falando isso, mas é todo um processo. Então, fique com essa frase, tá? Fique com isso. A sua cura é a cura do outro, dos outros, certo? Bora lá, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Muitas perguntas são parecidas e a gente já acabou respondendo, né? Se a gente. Conexão de vocês. Como vocês se conheceram? Consigo sentir a conexão de vocês, tanto pelo olhar quanto com a forma que falam. Solteira. A pessoa é solteira. Como destravar a insegurança depois de um fim traumático? Isso é realmente um processo que não é da hora para outra, não é de um dia para o outro, mas é totalmente possível você destravar a insegurança depois de um fim traumático. É muito normal, depois que a gente passa por dores tão profundas, por relacionamentos abusivos, a gente criar uma barreira de proteção, né? Uma carapaça, que a gente começa a repelir todo mundo. Se você viveu um relacionamento traumático, é porque você tem traumas dentro de você. Você criou essa realidade, você fez um acordo, como se fosse um acordo com alguém, para validar as suas crenças.
Ai, Nila, mas eu não queria viver isso. Mas você vive porque é a partir das crenças, da vida que você teve na sua infância. É uma repetição de padrão por causa do campo magnético, o campo eletromagnético que vibra dentro da pessoa, dentro de cada um de nós. Eu vivi relacionamentos abusivos por causa do campo magnético que tinha dentro de mim, de rejeição, de não merecimento, de incapacidade, de insegurança, isso tudo eu tinha. Então era impossível eu atrair um relacionamento com um cara que me deixasse segura, que me respeitasse, que fosse leal, não tinha ressonância para isso. Para você destravar a insegurança, você tem que se trabalhar internamente, substituir essas crenças, entender que você não é aquilo que você viveu, que você é um ser infinito, eterno, e aqui você está só vivendo um personagem que você pode trocar a hora que você quiser. Você tem que se tornar uma nova pessoa para viver novas experiências. E é como se, por exemplo, todo esse processo, tá, que você vai passar, como a gente está falando, e vai sempre enfatizar, bater nisso, que é sempre sobre a gente. Como você é responsável por criar a realidade que você vive, tá? E se você tiver a consciência de que você não é uma pessoa, um espírito aqui vivendo essa experiência, você simplesmente é um espírito aqui vivendo uma experiência humana, a gente está aqui para experienciar, experimentar, né? Ter essas experiências que vão fazer parte da construção de algo muito maior que a gente está buscando, tá? Então, estar aqui é isso, experienciar, tá? E o processo de expansão de consciência, talvez num primeiro momento não seja para muita gente, tá? Gente, tá tudo bem, porque É que são níveis, não é que não é para muita gente, é para todos. Mas cada pessoa tem um nível de expansão de consciência. talvez eu me expressei errado, nem todo mundo está preparado para isso ainda. As pessoas vão vivendo cada um o seu processo de maneira individual, entende? Cada um tem um nível de compreensão e aí ela vai acessando aquelas informações aos poucos. Outros acessam muito mais rápido porque tem muito mais maturidade, porque são almas mais antigas, porque já entendem de outras vidas algumas questões. Outros ainda ficam repetindo os processos. A questão da expansão da consciência está muito relacionado ao ego. De colocar o ego no lugar dele. A gente precisa do ego, sim, para viver aqui, mas ele não pode ditar quem nós somos, porque nós não somos o nosso ego, nós somos uma essência, uma centelha divina. O ego, ele serve para a nossa sobrevivência aqui. Mas quem tem que, na verdade, tomar as decisões e fazer acontecer é o nosso eu superior. É quando a gente entra em fase. Aí a vida entra num flow e o ego começa a contribuir conosco para colocarmos limites, para trabalharmos, para ganharmos dinheiro, para ter vida. Todas essas questões, mas é que o ego, se a gente não tiver cuidado, ele toma conta e começa a disputa por território, a disputa por poder, e aí a gente perde o que é mais bonito, né? Que é a essência, a individualidade de cada um. O ego, ele tenta imitar. O ego e competir. O ego é como se fosse uma criança birrenta, né? E o que a gente faz com criança birrenta? Né? Muitas pessoas tentam no grito. Outras, talvez de uma forma mais inteligente, no exemplo, na conduta, né? De como deve-se, né, dominar isso e fazer com que a nossa centelha encapsule, nossa centelha divina encapsule nosso ego e a gente consiga essa ligação, né, com o nosso eu superior, entrar em fase, entrar em flow. Aí sim você vai conseguir de alguma forma começar o seu processo aqui de expansão de consciência. Na verdade, a centelha ela está encapsulada pelo ego. Ela está aqui e o ego está assim na volta. É assim, ó. E aqui no meio, imagina que está a centelha divina. Então a gente tem que abrir isso, tirar as armaduras do ego para que a centelha divina possa sobressair, ela possa se manifestar, que é o sagrado feminino, é o sagrado feminino, poder o masculino, poder de cocriação da realidade. E isso é viver a sua essência. Simples assim. As perguntas por hoje são essas.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro. A gente, de alguma maneira, tentou pegar as melhores, né? E pegar num contexto, no escopo geral, também para dar um contexto, um enredo, né? Um conteúdo para esse vídeo, que é de esclarecimento dessas questões que são dúvidas recorrentes, mas que a gente está aqui para... Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, coloquem nos comentários e digam se vocês querem mais vídeos como esse, respondendo perguntas, e deixem as perguntas, se for o caso. Isso mesmo. Então faz o seguinte, já gostou, já curtiu? Eu sei que sim. Então já deixa o like, já se inscreva aqui no canal, tá certo? Aperta no sininho para nos acompanhar, que agora nós vamos começar a ter vídeos com mais frequência no canal, para trazer para vocês esse tipo de esclarecimento e que a gente consiga todos juntos conseguir realizar esse sonho de muitos, que é ter um relacionamento de alto valor, mas que passa como? Pela expansão da consciência de cada um de nós aqui, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, brigadão, gratidão. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, até mais. Beijo, até a próxima.